Vamos lá. Isa, de novo, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia, Pai amado. Bom dia. Bom dia, pessoas que estão aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã linda, maravilhosa. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos ensina sobre ti, sobre o teu plano, sobre as tuas coisas miraculosas, maravilhosas, que muitas vezes nós nem entendemos, nem alcançamos. Às vezes fazemos coisas por imitação de outros que vieram antes de nós, mas é tão bom, Espírito, porque tu revelas a nós, tu revelas o que é a verdade, tu revelas o que é o caminho, tu revelas o que tu esperas de nós, tu não permites que nada fique embaraçado ou confuso. Ó Pai, obrigada, Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito esteja no nosso meio essa manhã, nos ensinando, Senhor, nos ensinando, nos guiando a ti, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia, bom dia. Que bom que estamos aqui juntos nessa manhã maravilhosa. Vamos começar aqui, que temos muita coisa para falar hoje, né? Hoje nós vamos estar... Deixa eu começar aqui, baixando isso aqui. Lembrando alguns pontos do que vimos na semana passada, né? Em João 3, nós vimos Nicodemos, um fariseu, um mestre, uma autoridade espiritual, né, da época. Ele vai até Jesus à noite, lembra? E ele chama Jesus de mestre, ele já começa dizendo mestre, né? E faz perguntas a ele. Jesus diz: é preciso nascer de novo. Olha, só isso já é uma dose pesada. Você já pensou no novo nascimento na sua vida hoje? E aí, verdadeiramente, né, Jesus diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas você não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Minha gente, muita gente tenta explicar as coisas do Espírito. É assim, é assim, é assim, é assim, né? Mas, e é bom você estudar, né? É bom você ter um entendimento, né, por parte dos estudiosos. Mas é muito importante que a gente entenda que Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? Você é filho e possivelmente tem um irmão, uma irmã, e você sabe que o seu relacionamento com seus pais é diferente do relacionamento dos seus irmãos. Cada um tem o seu jeitinho, e Deus quer esse jeitinho particular, especial, específico, individual de cada um de nós. E aí, seguindo, né, em João 3, morrer para o pecado e viver para Deus em Cristo Jesus, né? Foi uma mensagem que nós tivemos. A parte de Cristo, todo ser humano, por nossa natureza mesmo, a nossa natureza pecadora, nós somos incapazes de obedecer a Deus e agradar a Deus. E nós colocamos 2 trechos de dever de casa. Eu não sei se você fez isso. Se não fez, perdeu boas oportunidades, né, de estar ouvindo do Senhor. O convite para ler Romanos 6 e Efésios 4, né? Depois falamos do significado de João 3,16, o versículo definitivamente o mais conhecido da Bíblia, né? Será que você meditou sobre ele também? Lembra que aqui a gente está aprendendo a se apegar às Escrituras, né? Durante a semana, no nosso tempo solo, né? Com Deus, nosso tempo no lugar secreto que a gente chama, né? E aí ficou a pergunta, né? O que é que nós amamos, as trevas ou a luz? Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente está querendo esconder dos outros, né? Colocar nas trevas. Isso é sinal de que não é uma coisa muito boa. É um pecado, arrependa-se. É uma mágoa, uma dor, uma cura, né? Uma ferida da alma. Coloque na luz, porque Deus vai curar, vai tratar, né? E depois a explicação de João, né, de que Jesus é o noivo e nós somos apenas o padrinho que serve o noivo, né? João Batista se colocou assim, como o padrinho que serve ao noivo e não merece mais honra, mais prestígio, mais visibilidade do que o noivo, que a gente possa
entender isso assim, né? E agora, começando João 4, nós vamos ver o trecho inicial do versículo 1 ao comecinho do versículo 6. É o cenário de uma conversa. Nós vamos ter aqui a segunda conversa, né? Antes nós tivemos a conversa de Jesus com Nicodemos, agora nós vamos ver a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, o texto diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Eu queria, assim, depois, mais tarde, na conversa, no chat, ou qualquer coisa no privado, me fala aí sobre essas pinturas, minha gente. Eu fico tentando, com esse colorido, associar o trecho bíblico com algum comentário lá embaixo. E eu coloco normalmente em vermelho alguma coisa que não é muito boa. Às vezes falta cor, né? Mas vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. A gente já tinha tratado aquilo no fim de João 3, né, no fim do capítulo 3, que João tinha dito, olha, é para eles, que eles devem ir mesmo, né? E a gente precisa entender isso, né? Nós precisamos atrair pessoas para Jesus, não para nós, discípulos meus, que me admiram, que me ouvem, que acham bom estudar comigo, aprender comigo. Você precisa aprender de Deus. É Ele que tem algo para lhe dar de verdade. Eu posso lhe ajudar, eu posso ser um facilitador na condução para você ver, para você entender, enxergar. Às vezes a gente está confuso, né? Porque eu sofro e tal. A gente pode ajudar as pessoas a chegarem a Cristo, mas a relação deve ser com Ele, não comigo. A pessoa não precisa depender de mim para orar, para buscar a Deus, né? Eu preciso apontar para Jesus todo o tempo. É preciso fazer isso, né? E aí, quando Jesus ouviu falar que os fariseus, né, estavam sabendo dessa movimentação, ele saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Por quê? Porque ainda não era a hora de Jesus enfrentar os fariseus. Vocês lembram? Jesus representava uma ameaça ao poder dele. Às vezes a gente tem um controle das coisas e a gente quer que o status quo permaneça. Eu não quero que um liderado meu sobressaia, que ele apareça mais do que eu. E Jesus sabia que os fariseus iam reagir desse jeito, então ele saiu ali daquela região da Judeia, que era mais movimentada, todo mundo afluía para a Judeia, né, para as celebrações, e ele voltou para a terra natal dele, a Galileia, né? Quer dizer, ele nasceu, na verdade, em Belém, mas ele cresceu lá em cima, na Galileia, como a gente sabe, né, na cidadezinha de Nazaré. E aí, tem uma frase muito interessante, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que Jesus precisava passar por Samaria, né? É bem interessante, porque a colocação, assim, era necessário porque ele queria fazer alguma coisa importante ali em Samaria, né? Ele queria passar por ali, e o trecho cita a localização da cidade de Samaria, né? Ali, essa cidade, nessa região de Samaria, se chamava Sicá, e ali havia o chamado Poço de Jacó. Aí eu fiz um resumozinho para você, se você não é muito familiarizada com o Antigo Testamento, eu vou dizer a vocês, se você acha que eu sou entusiasmada com o Novo Testamento, você precisa me ver falando do Antigo Testamento, porque pense numa coisa, né? O Antigo Testamento tem a relação direta de Deus com o homem, sem atravessador, não tem ninguém contando, né? É só a narrativa de Deus interagindo com o ser humano.
Mas voltando aqui sobre o Poço de Jacó, eu apontei alguns trechinhos aí onde você pode achar essa história, né? Vários trechinhos de Gênesis e mesmo Josué depois, né? Esse é o lugar, presta atenção, esse Poço de Jacó, onde Abraão veio pela primeira vez, quando ele chegou, né, da Babilônia, ele chegou na Terra Prometida, na Canaã Prometida. Aí Abraão recebeu de novo, né, a visita de Deus. Deus apareceu a ele, né, a Abraão naquele tempo, né, ainda pela primeira vez ali na terra de Canaã, renovando a promessa, né, de que ele ia dar essa terra para os seus descendentes, né? Esse também é o lugar onde lá Jacó, lembra que Jacó foi para as terras de Labão e ele teve toda aquela coisa, né, de servir Labão 7 anos por uma esposa, mas aí não teve, pegou a outra tal, e depois ele eventualmente voltou. Quando ele voltou com as suas 2 esposas, ele comprou uma parte desse campo aí onde ele tinha armado o acampamento, né, e ele edificou um altar ali naquele lugar, e antes de morrer, está registrado lá também, né? Jacó deu esse pedaço de terra para o seu filho José. E aí, mais tarde, lá para frente, né, depois da volta do cativeiro egípcio, os ossos de José foram trazidos e foram enterrados ali. Então, aquele lugar era muito especial. Você vê, a gente não pode se alongar muito aqui, mas era de uma tremenda significação para esse momento aí, né? E agora, aquilo é um pouquinho, né, que eu tinha falado da história do povo hebreu, né? Mas também um pouco aqui a respeito disso. Eu tentei colocar um mapa aqui para ver se você se situa. Jerusalém está aqui embaixo, estou apontando Jerusalém aqui embaixo, e Jesus estava se dirigindo para o norte aqui. Na verdade, ele foi para Caná, que está um pouquinho fora aqui dessa tela, que Caná é um pouquinho ao norte de Nazaré. Então, ele estava mais ou menos na metade do caminho. E o que acontece com esse lugar onde Jesus estava, né? Mais ou menos, toda a história aqui é aproximada, né? 722 antes de Cristo, esse BC, before Christ, né? Antes de Cristo, os assírios conquistaram o reino de Israel e levaram quase toda a população, né, da cidade cativa. Isso é uma estratégia. Eles pegaram as cabeças pensantes e levavam, né, para as terras deles, e, por outro lado, pegavam povos dominados e traziam para ocupar esse lugar aqui que tinha sido conquistado, né? E aí, esses que ficaram para trás, eles casaram-se com outros povos não judeus, tá? E aí os samaritanos surgiram, né, com um grupo étnico diferente, né? Ele não era um povo limpo, era um povo mestiço e religioso. E aí, como esses samaritanos tinham uma ligação histórica mesmo com o povo de Israel, a sua fé era uma combinação de mandamentos e rituais da lei de Moisés com várias superstições. Então, era uma coisa misturada ali. Eles usavam, né, o Torá, aqueles 5 livros do Pentateuco, que são os primeiros da nossa Bíblia, né, do Antigo Testamento, mas eles não aceitavam as palavras dos profetas de Deus, porque antigamente, lembra, os hebreus, eles obedeciam à lei e os profetas, né? Mas esse povo de Samaria ficou apenas com a lei, misturada com as superstições do povo estrangeiro. E aí, a maioria dos judeus, no tempo de Jesus, desprezava esse povo samaritano, né? Porque eles eram mestiços na fé, eles eram misturados, eles eram impuros, né? Mas, aí eu botei aqui essa observação em azul. Gente, Jesus, ele não rejeitava os samaritanos, né? Lembra da
parábola do bom samaritano, todo mundo deixou aquele homem caído lá na estrada, mas o samaritano veio e cuidou dele, né? Tem aquela história dos 10 leprosos que foram curados, mas só um deles, o estrangeiro, voltou e agradeceu a Jesus. Então, Jesus estava sempre dizendo, olha, vocês não são melhores que os samaritanos não, viu? Presta atenção, às vezes a gente se acha, né? Não, porque eu sou crente e ele não é, né? A gente se acha, a gente crente, a gente se acha, a gente coloca, né, uma divisão com o resto do mundo, porque eu sou tão sabido, eu conheço a Jesus, eu sou tão puro, né? Mas a gente precisa rever a nossa posição. E aí uma coisa bem interessante é que esse caminho de Jerusalém a Caná, que fica aqui em cima, normalmente ele era feito pelos hebreus por aqui, né, perto do rio, aqui, ó, a gente vê esse trecho aqui, eles iam para planície do Rio Jordão, e aí eles entravam para cá. Mas Jesus, a gente sabe que ele passava por aqui, pelo meio, né, que era evitado. Era uma região perigosa, porque eles se afrontavam com violência, né? Aqui também teve aquele episódio lá que o pessoal de Samaria rejeitou Jesus, né? E aí Tiago e João pensam, o Senhor, tu queres que a gente mande fogo sobre eles? Aqui Jesus, para com isso, né? De que espírito vocês são? Então, essa confusão era grande, mas Jesus, ele veio para todos, né? E ele estava aqui, no meio desse caminho, no Poço de Jacó, para encontrar essa mulher, né? A palavra diz que ele precisava passar por ali. E aí, continuando, né, de João 4, de 7b até o 10, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí João explica, né? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então, a primeira observação, acho que muitos de vocês são familiarizados com isso, é que essa mulher, ela foi buscar água ao meio-dia, né? Essa mulher samaritana. Mas as mulheres, em geral, elas vinham mais cedo e vinham em grupo, né? Para uma questão até de segurança, elas vinham em grupo. E essa mulher estava sozinha ali. Provavelmente ela era rejeitada pelas outras mulheres da cidade. E aí ela evitava esse contato, provavelmente, né? Porque ela deveria ser criticada ou rejeitada, né? Escanteada. Então, ela ia para naquela hora, né, o meio-dia, com calor intenso, porque aí provavelmente não haveria ninguém ali naquele lugar. Isso aí mostra a situação dessa mulher, o cenário dela. E João se importa em expressar de que essa não era uma mulher comum, ela era uma mulher diferente das outras samaritanas, né? E aí, Jesus virou-se para essa mulher e disse, dê-me um pouco de água. Ele provocou a conversa com ela. Gente, naquela época, um rabino, ele não falava com mulher em público. Na verdade, o rabino não falava nem com a esposa dele em público. Mas Jesus se dirigiu àquela mulher. Jesus, ele realmente quebrava algumas regras, né? A regra do sábado, né? De fazer milagres no sábado, né? Essa aqui, né? De se dirigir a uma mulher em público, vocês vão ver que a mulher fica escandalizada e os discípulos ficam escandalizados, ninguém entende nada, né? E aí ele perguntou a ela, e ali João explica, né? Olha, isso quer dizer que João estava ali, né? Os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Nessa abordagem de Jesus, os discípulos não estavam presentes, né? Provavelmente João foi um desses que estava por ali, junto com Jesus, nessa ocasião. E aí, Jesus começa a falar
com essa mulher a respeito de alguma coisa que está ali no tema, né? Jesus começa a falar sobre a água, ele pede água a ela, né? E ela se admira, né? Como é que o Senhor, sendo um judeu, pede a mim? Ela não sabia que ele era um rabino, né? Que você, sendo judeu, você pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber, né? E a gente vê aqui um exemplo de uma estratégia evangelística. Eu tive a ocasião de estudar lá na BSSM sobre evangelismo. E, gente, é incrível como esse dom atua. É lindo ver esse dom, porque as pessoas, elas têm uma facilidade, uma naturalidade de simplesmente puxar uma conversa com alguém com algum assunto que tem tudo a ver com a ocasião, uma coisa bem natural, uma coisa bem elementar, leve, suave, que conduz, sabe? E o assunto começa em um pote d'água, né? E ele termina em água viva. É impressionante, né? Jesus fala sobre algo natural daquela cena e isso conduz a conversa para vida eterna, que a gente sabe, né? Que ele diz que quem crê, de si fluirá um rio de águas vivas, né? Então, é impressionante, preste atenção nisso aí, você que tem o dom de evangelismo, você que vai chegando aí, veja a estratégia, o show, eu acho que é um show aqui, de Jesus evangelizando essa mulher samaritana, né? Nada a ver, assim, o homem não falava com a mulher, o rabino não falava com a mulher, o povo era estranho, mas ele chega fazendo, né, tudo muito natural, tudo muito simples. Ela, como é que é isso, né? Enfim, continuando nos versículos 11 a 14. Ai, deixa eu tomar um banho de água aqui. Olha a minha caneca. Hoje nós estamos tendo o happening lá na igreja, minha canequinha de homenagem ao happening. Aí João 4, 11 a 14, diz assim: disse a mulher, o Senhor não tem que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é melhor do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, minha gente, ela não sabia, não tinha a menor ideia com quem estava falando. Aí ela perguntou assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque Jacó era o patriarca, né, conhecido verdadeiramente, né, e eles amavam Jacó e se sentiam honrados, né, de ser descendência de Jacó, mas ela não sabia que estava na presença, né, do Deus do universo, o Deus de Jacó, né? Enfim, só mais tarde, quando a gente vê aqui nesse trecho, Jesus ele está apresentando para essa mulher a noção, né, de que quem beber daquela água, ela na verdade, não só nunca mais ia ter sede, como ia se tornar uma fonte, né? O rio de água viva ia jorrar, o rio da vida eterna. E aí, só mais tarde é que Jesus vai anunciar isso aos judeus, né? Isso me veio à atenção essa semana. É interessante, porque os samaritanos eram aquele povo abandonado, mas Jesus, ele declarou, anunciou, né, isso para os samaritanos antes de anunciar para os judeus. Isso está em João 7, mais tarde, a gente vai ver, né, daqui a umas semanas, que João 7 a gente vê dizendo assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso só aconteceu
mais tarde, os samaritanos receberam primeiro. Cuidado aí, viu, que a gente às vezes pensa que está na frente, eu sei de tudo, eu chego primeiro, eu ouvi de Jesus, deixa eu lhe contar. Mas Jesus, ele está se revelando para todos, ele está se revelando para todos, né? Vamos mais um pouquinho aqui adiante, versículos 15 a 20. Eu sinalizei aí, olha, mais uma palavra de conhecimento. Quem lembra aqui onde a gente já leu sobre palavra de conhecimento? Uma palavra que revela algo que a pessoa já sabe, mas porque ela sabe e ela não vê como você poderia saber isso, a menos que fosse revelação de Deus, ela crê. Jesus já tinha feito isso lá com Natanael, lembra? Quando ele chamou Natanael para ser discípulo dele? Pois é, aqui Jesus vai usar dessa mesma estratégia, né? Dessa mesma ferramenta, a palavra de conhecimento, para se revelar a essa mulher samaritana. O texto diz assim, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Vê o quanto ela ainda não estava entendendo. Jesus disse, olha, quando você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede, né? E rios de água viva fluirão. Ela, que beleza, eu quero. Nunca mais eu quero vir nesse poço ao meio-dia, que é um calor, que é um sacrifício, né? Quero me dar essa água. Ele conseguiu a atenção dela, ela queria algo que ele tinha, só que ela não sabia a extensão disso, né? Quando a gente vem para Jesus, a gente realmente não sabe o quanto ele tem para nos dar. Na verdade, eu acho que a gente vai caminhando e não sabe, né? A gente não tem a noção da bondade, da grandiosidade, do poder de Deus, mas a gente vai adquirindo mais na caminhada, não é verdade? Aí, continuando no texto, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Olha Jesus sutilmente mudando a conversa para o pecado dessa mulher. Muito sutilmente. Ele disse, e você está limpa? E aí, você pecou? E aí, aquele negócio que estão dizendo aí que você fez? Você fez mesmo? Não. Jesus disse assim, vá ali e chame o seu marido. Volte aqui. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Olhos abertos, né? Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Gente, 1000 coisas acontecendo aqui. Primeiro, essa mulher se sentiu à vontade ao lado de Jesus. Jesus era um homem estrangeiro, inimigo, né? Eles eram adversários dos samaritanos e os judeus, eles eram adversários, mas essa mulher se sentiu à vontade. Veja que o que ela faz aqui é uma confissão. Ela disse, não tenho marido. Embora ela tivesse morando com alguém, aparentemente, né? Porque Jesus disse, e o homem com quem agora vive não é seu marido, mas ela falou, né? Eu não tenho marido. Ela confessou isso. E Jesus veio com tudo, com a palavra de conhecimento, revelando a ela algo que ela sabia, mas ele, como estrangeiro, não tinha nem como saber. Ele não tinha como saber. E ela sabe disso, aquilo revela, né, que Jesus era profeta. Ela disse, Senhor, vejo que você é profeta. E aí, ela já muda de assunto, né? Mudança total de assunto. Como é que você dá guinada assim? Você é profeta, mas agora que você é profeta, me conta isso aqui. A gente não sabe, né? Vários comentários eu li. Se essa mudança foi para evitar o assunto dos maridos que ela já teve, né, da história dela, ou se foi para esclarecer mesmo uma dúvida espiritual, né? Foi essa ou foi aquela motivação?
Mas qualquer que tenha sido essa motivação, essa mulher chamou a atenção para aquilo. Eu queria falar para vocês um pouco a respeito dessa pergunta dela. Voltando aqui só um pouquinho para vocês verem a pergunta de novo, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí eu vou trazer um pouquinho de cenário aqui, né, para essa pergunta dessa mulher samaritana. Eu botei um mapinha aqui, agora mais centrado. Se você olhar aqui, esse Jacob's Well, quer dizer, o Poço de Jacó, desculpa aí o melhor mapa que eu achei, foi esse daqui, né, com as coisas em inglês, mas se você olhar aqui nessa região, você vê o Monte Gerizim. Estão vendo aqui escrito Monte Gerizim. Isso aqui, essas ondinhas aqui, elas dão a noção de altitude, tá? E aqui para cima, nesse cantinho aqui, ó, a gente vê o Monte Ebal. Estão vendo? Então, são duas elevações vizinhas com um vale estreito aqui no meio, que é onde está o Poço de Jacó. Então, eles estavam nessa localização, conversando entre os dois montes, né? O Monte Gerizim e o Monte Ebal. E aí, o que acontece? Esses dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, eles são mencionados lá atrás, né? Eles são mencionados em Deuteronômio, com as instruções sobre a cerimônia solene de bênçãos associada ao Monte Gerizim e maldições associadas ao Monte Ebal. E aí, o que acontece? Você precisa ler lá. Eu botei aqui assim, apontador para um trechinho, né, que você pode ler isso, é curtinho. Eu, se fosse você, ia lá, porque às vezes a gente tem dificuldade de ler o Antigo Testamento, e aí todo mundo cita logo, né, porque aquela genealogia, eu não consigo passar por ela. Tudo bem, mas leia os trechos que não são genealogia, né? Porque eles contêm muita coisa, né, da história desse povo das dificuldades que eles tiveram, né, e como Deus reagiu, como ele respondeu a essas dificuldades nessa caminhada. A gente vai aprendendo. Essa coisa aqui é um ensino, né? Essa narrativa é um ensino de Deus sobre como eles deviam se comportar. Meu Deus do céu! Olha, Deus sendo seu professor, instrutor. Imagine, se você vem para a escola dominical, em vez de ter Cátia Guimarães aqui, você tem Deus, o Altíssimo, Deus, o Criador, né? Deus, o Pai, lhe ensinando as coisas. E ele é assim, né? Ele usou uma estratégia que a gente não pode, né? A gente usa recursos aqui audiovisuais, né? Ele usou o quê? A natureza que ele fez. Então, ele fez o ensino, ele fez 6 tribos virem para cá, vocês podem ver, né? Esse Monte Gerizim dizendo assim, olha, se você escolher me obedecer, se você escolher andar nos meus caminhos, se você começar a andar direito, do jeito que eu estou falando, você vai receber bênçãos. E ele botou 6 tribos aqui, no Monte Ebal, e disse, olha, se você não obedecer, se você não seguir a minha orientação, você vai ter maldições. É uma coisa, né, uma escolha, você vai subir nesse monte, ou você vai subir naquele monte, né? Tudo muito figurativo, para eles fixarem aquele ensino. A gente tem muito tempo para andar nisso aqui, mas pense numa aula, né, celestial. Enfim, durante as tensões entre os judeus e os samaritanos, aquela coisa, né, que eu falei para vocês, os samaritanos edificaram um templo no Monte de Gerizim. Vocês lembram que eles tinham um templo em Jerusalém, lá, mas agora, né, eles tinham construído esse templo aqui no Monte Gerizim. Por que no Monte Gerizim? Porque era o Monte da bênção, né? Eles queriam a bênção. Então, ao invés deles irem para Jerusalém, para estarem ali, né? Para estarem ali louvando a Deus junto com os judeus, eles fizeram o seu próprio templo ali. Esse templo durou poucos séculos, né?
ele acabou sendo destruído antes de Cristo nascer, 128 anos antes de Cristo, mas os samaritanos, eles continuaram adorando no Monte Gerizim até o tempo de Jesus. Por isso, a pergunta dessa mulher, né, samaritana, sobre onde é que eles deveriam estar, né, louvando a Deus. Onde é? É aqui ou é ali, né? Interessante, leiam essa história, minha gente, vão lá, é uma maravilha. E aí, prosseguindo nos versículos 21 a 24, a revelação. Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, agora Jesus está se colocando como o povo judeu, né? Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, há grandes revelações aqui nesse trecho, tá? A primeira parte vermelha, né? Jesus está dizendo assim, olha, vocês, samaritanos, estão fazendo um negócio errado, vocês estão adorando o que vocês não conhecem, então ele está condenando o quê? O fato de que os samaritanos, eles não pegavam a palavra de Deus completa, para começar, né? Porque havia a lei e os profetas, eles pegavam só a lei, só o Pentateuco, só os 5 primeiros livros, eles não pegavam os profetas, tiraram alguma coisa dali, da fonte que Deus proveu. Por outro lado, adicionaram as superstições, a idolatria dos povos estrangeiros. Então, Jesus falou, olha, vocês adoram o que não conhecem, isso está errado, a gente não pode estar pegando pedaços da palavra e achar que a gente está adorando. Isso aqui eu faço, mas isso aqui eu não concordo. A gente não tem liberdade para isso, viu? Eu quero dizer a você que idolatria pela metade é idolatria inteira. A gente precisa entender, né, que a palavra de Deus ela é integral. A gente não pode estar escolhendo que parte dela a gente vai adotar e que parte a gente vai pensar a respeito ou não vai fazer, isso aqui não é para mim, essa parte eu não concordo, vou ficar só com essa parte aqui, né? Não pode ser assim, a gente não tem essa liberdade. Jesus está chamando a atenção para isso aí. Ele disse, ó, esse aqui que vocês estão fazendo está errado, tá? Nós, judeus, nós somos o caminho onde que Deus disse que vem a salvação. Era ele, na verdade, Jesus, a salvação, né? Mas essa salvação vinha dali. A gente tem que entender que o que Deus fala a respeito de salvação, de vida eterna, é muito sério, né? E é um pacote. Não dá para pegar um trecho e tirar o outro, não. Cuidado. E agora a revelação que a gente precisa entender mesmo, né? Porque eu acho que, por uma questão mesmo cultural, nós temos muito isso, né? Nós somos evangelizados, alcançados de alguma forma, e aí nós vemos, né, a demonstração de amor, vemos a demonstração do que é bom, né? Há muita coisa boa em Deus, a proposta, e a gente vem para a igreja, vem para o corpo, mas a gente, ao invés de buscar a Deus e conhecer a Deus, né, e estar ali na palavra, sabendo qual é a proposta, aquela história, né, de dar uma razão da nossa fé, a gente vai imitando os outros, né? A gente vai ouvindo, beleza, o pastor, a pregação, maravilha, ensino, mas eu preciso investigar na palavra, fazer lá aquelas pessoas que iam procurar a palavra para saber se bate mesmo. Ou, mais ainda, né? Eu estou falando aqui a palavra para vocês, não é nem se bate mesmo, é como era além disso, quais são os detalhes, né? Aquilo que cria raízes, que finca raízes. E aí,
Deus está dizendo uma coisa muito importante para mim e para você hoje. Ele diz, olha, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que, olha, os verdadeiros adoradores, você quer ser um verdadeiro adorador? Então, busque o Pai, adore o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Deus está buscando. Então não vou mais para a igreja no domingo, porque não é para adorar lá, não é para adorar no templo. Opa, porque acabei de dizer que a palavra é integral, né? O Senhor quer que nós comunguemos, estejamos em comunhão, né? Para adorá-lo. Mas, quando a gente adorar, não quer dizer que a gente vai somente naquele lugar e vai cantar os louvores e vai levantar a mão e isso está feito, não. É em espírito e em verdade. Eu tenho que saber cada palavra que eu canto, cada palavra que sai da sua boca quando você está louvando, ela precisa ser verdade na sua vida. Você não precisa, Deus, eu te entrego tudo, você é a coisa mais importante da vida, e depois você passa a semana toda sem olhar para ele. É uma incoerência, percebe? Quando ele está dizendo em espírito e em verdade, é porque aquilo que você declara precisa ser verdadeiro. Então, é muito importante que eu esteja ligada nele, né? O meu espírito conectado com o dele, e eu em adoração verdadeira, não é dizendo coisas ao ar, né? Ao vento. Eu preciso dizer aquilo que é verdade, que está dentro de mim. E aí, o mais importante é que não tem a ver com lugar, né? Mas tem a ver com coração, em espírito e em verdade, tá? Vamos prosseguindo aqui. Jesus, temos muitas coisas hoje. João 4, 25 e 26, Jesus se revela, ele diz assim, meu Deus, a emoção dessa mulher. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Minha gente, é a primeira vez que Jesus disse isso claramente, explicitamente para alguém. Quem é alguém? É uma mulher pecadora, porque eu bato nesse negócio, essa mulher pecadora, porque às vezes a gente diz, eu não mereço, né? Quem sou eu para Deus olhar para mim? A mulher estava no meio da Samaria, no meio, e Jesus, ele disse, né? Eu preciso passar por ali. E ele passa por ali, ele encontra com essa mulher e ele fala, eu sou o Messias. Ele fala para ela. Por sinal, vocês já viram, né? Isso me lembrou agora. Vocês se lembram de outra ocasião que Jesus saiu do seu caminho para encontrar com alguém? A gente aqui já fez isso, né? Ele saiu do seu caminho para ir lá pelo cantinho, passar por Jericó, onde ele encontrou com quem? Não é aqui em João, não, foi lá em Lucas. Ele encontrou com quem? Zaqueu, né? Um coletor de impostos. Jesus está sempre correndo atrás dos pecadores, viu? Se você acha que não é pecador, é o que ele falou, não precisa do hospital. Ele veio para aqueles que precisam de arrependimento. Então, é melhor você descobrir um jeito de se arrepender. Ache aí a sua culpa hoje, porque aí você volta o seu coração para ele, porque ele vai atrás desses, né? Daqueles que precisam de médico, tá? Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquela mulher pecadora naquele momento. Será que você consegue pensar nisso? Jesus, eu fico matutando, tá? E aí a reação da mulher a essa revelação. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Já explicamos por quê, né? Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Eu coloquei esse trecho aqui como aquelas observações de João, porque ele aqui, isso é uma narrativa, ele está narrando o que aconteceu, né? Mas ele para um instante e ele vai narrar o que não aconteceu. Vocês percebem isso? Vocês conseguem perceber isso? Ele está narrando o que não aconteceu. João faz assim, ninguém perguntou, que queres saber, né?
Ou por que você está conversando com ela? Ninguém falou isso. E ele está narrando que ninguém falou isso, né, João? Ele está dizendo assim, olha, isso aqui não aconteceu. Continuando o texto, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Eles, então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então, só explicando aqui, né? Os discípulos estranharam, mas entenderam que não deveriam interpelar Jesus. Jesus já fazia umas coisas assim, e a gente vai ver que daqui a pouco ele vai ficar, vamos comer, né? Mas eles aprenderam a não interferir, né? Já estavam vendo que tem alguma coisa aqui que a gente não está capturando, mas é melhor a gente ficar aqui na nossa, né? E aí, um detalhe pequeno, porém muito importante. Primeiro, João foi testemunha, a gente já falou sobre isso, né? Nos detalhes ali, ele tinha falado, né? Coisas assim, olha, os discípulos tinham ido fazer compras, né? Os discípulos agora voltaram, os discípulos não perguntaram, né? Pode ter pensado, talvez até falaram entre eles, mas não interpelaram Jesus. E agora ele falou assim, deixando o cântaro, né? Ele estava ali, ele estava vendo tudo, né, que aquela mulher fez, e nesse particular, né, ele viu que a mulher largou aquilo que tinha motivado a viagem dela ao poço naquele sol quente, escaldante do meio-dia. Ela largou. Quando a gente recebe um chamado de Jesus, a gente precisa fazer isso, né? Tudo mais perde importância. A gente larga tudo o que a gente tem como mais precioso, porque a gente tem algo muito mais valioso agora, né? E essa mulher largou aquele cântaro e ela foi para a cidade falar com o povo. Lembra que ela estava ali se escondendo do povo? Ela estava ali, mas ninguém vai estar aqui essa hora, eu vou nesse local agora para não me encontrar com ninguém, mas agora ela voltou para a cidade e ela falou ao povo, dizendo, olha, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito, ver a ousadia dessa mulher, porque a gente sabe que tudo que ela tinha feito não era nada bom, né? E ela não se importou de se expor, né? Às vezes o nosso testemunho, ele pode alcançar muitas vidas, a gente tem nem ideia do poder do nosso testemunho, né? Do que Deus fez na nossa vida, né? E essa mulher começou a espalhar as boas novas na mesma hora. Eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho, não sei nem se eu vou terminar isso aqui hoje, né? Mas vamos ver aqui. Aí, prosseguindo, versículos 31 a 33. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Eu acho muito interessante, você lê os evangelhos prestando atenção nos discípulos. Gente, é muito divertido, eu fiz isso uma vez, Deus me disse, olha, vá prestando atenção. Aí eu estava reclamando da vida, com alguma coisa de time aí, né? Esse povo não sai daí, não sai do canto, não se mexe. Aí ele diz, ó, vamos olhar os meus, vamos ver se a gente troca os teus com os meus. E ele diz, lê o evangelho prestando atenção nos discípulos. Aí eles saem aí, ó, ninguém sabe nada. Será que alguém trouxe comida para eles, né? Ele não sabe o que está acontecendo. A gente é bem assim, viu, minha gente? E Jesus diz assim, ó, eles são assim, você também, né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus é bom e Ele trabalha conosco assim mesmo, né? Jesus, ele recebia força e satisfação de algo muito maior do que pão. A satisfação dele estava em fazer a vontade do Pai, vai estar aí no próximo slide, né? Mas os discípulos, eles ainda estão pensando nas coisas terrenas. A gente é assim, a gente pensa que não. Eu penso que eu sou mais espiritual do que todo mundo, mas eu ainda estou pensando na coisa terrena. Eu ainda estou pensando em, aquela pessoa foi muito favorecida pela minha oração. Eu ainda estou pensando, o que seria desse povo se não fosse a minha instrução? Eu ainda estou pensando, como é que esse povo ia louvar se eu não estivesse aqui tocando, sabe? A gente tem que entender que nós somos tontinhos mesmo, sabe? Deus quer realmente nos usar uns aos outros. Dê o testemunho do que Deus fez na sua vida, não do que você fez para Ele. Versículos 34 a 38. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles, né? Verdadeiramente, Jesus mostra a sua fonte de energia, é realizar a missão, né? Fazer a vontade do Pai. A sede, a fome, o cansaço, vai tudo embora, minha gente. E quando você trabalha para o Senhor, você vê que é assim, né? Você não se importa de ficar até uma hora, né? Longe, de casa, às vezes, né? Eu me lembro, esse final de semana do Happening me remete a coisas bem antigas, né? Momentos de GOI lá, do grupo de oração. A gente fica acordado, né? Orando, pedindo, atendendo, né? Intercedendo, e tudo passa, né? Você consegue, né, vencer as limitações humanas quando você está fazendo a vontade do seu Pai, né? Nosso trabalho é colher as vidas que Jesus resgatou. Na verdade, ele já plantou muita coisa, né? Vamos dar uma puxadinha aqui. Os versículos 39 a 42, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Minha gente, esse é outro slide daqueles transbordantes, né? Transbordantes. Vejam, quantos milagres Jesus realiza no nosso meio e depois eles são esquecidos, porque a gente recebe e fica com vergonha, né? Eu estava com uma ferida horrorosa aqui não sei aonde, mas não vou contar isso para as pessoas, né? Eu vou dizer que Deus me sarou, Jesus curou, mas eu não vou contar para o povo, porque senão eles vão saber que eu tinha ferida. Aí eu não dou testemunho. Eu fico com vergonha, eu sou acanhada, eu sou uma pessoa muito... Eu já ouvi tanto isso. Eu sou muito acanhada. Jesus, a gente precisa dizer o que Deus fez na nossa vida. Essa mulher, ela está lá, repetir o testemunho. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E essa mulher contou isso para o povo, de quem ela se envergonhava. A palavra diz que ela tinha vergonha, mas ela foi lá e disse: eu era pecadora, eu fazia isso, mas Jesus me curou. E aí eles dizem assim: olha, nós cremos por causa disso, né? Tá dito aqui, eles creram nele por causa do testemunho dado pela mulher, tá verdade. Agora, presta atenção, eu também falei há pouco, a gente precisa, sim, vir para Jesus, mas agora a gente vai querer saber mais, né? O testemunho da mulher é massa, ele me atrai, ele traz, mas eu tenho que fazer a minha história com Jesus. E olha para aqui esse trecho, como ele diz, né? Os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou. Minha gente, Jesus estava ali agora dormindo, comendo, conversando com aquele povo com quem ele não deveria nem estar falando, né? Nem cruzar-se no poço e estar falando com ele, não devia. Ele ficou com eles 2 dias, diz a palavra. Que aí a palavra diz: por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, aquilo foi crescendo, foi não crescendo. Foram os que ouviram a mulher, e os que não ouviram a mulher agora estavam sendo atraídos para Jesus, porque ele multiplica, né? Ele age. E eles disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa daquilo que você disse, mas nós também ouvimos, a gente tem que ouvir de Jesus. E agora, presta atenção,
eles agora sabem que realmente Jesus era o Salvador do mundo. Presta atenção, porque aquele povo ficava pensando assim, ele é o Salvador dos judeus, será que ele é o Salvador da gente, porque a gente é filho de Abraão, né? Abraão, naquela época. E aí, eles descobriram que ele era o Salvador do mundo. Eu fico impressionada, realmente, essa semana me veio muito à mente como esse povo samaritano, considerado segunda classe, né, com quem a gente não pode se relacionar, eles tiveram a revelação muito antes do povo hebreu. Eles tiveram a revelação antes, e eles sabiam que ele era o Salvador de quem? Do mundo todo, que naquela época essa concepção não existia, né? E aí a gente já falou dos milagres, que você precisa testificar dos milagres, daquilo que Jesus fez na sua vida, né? Acabou naquele local, pelo menos, a animosidade, né, entre judeus e samaritanos. E o recado de hoje, eu acho que assim, esse é o mais fenomenal disso tudo, né? Tem a coisa de adorar em espírito e verdade, etc., mas permanecer na presença gera conhecimento mais profundo de Deus. A gente não pode deixar, minha gente, de verdadeiramente desfrutar disso, sabe? De permanecer na presença de Deus, porque você vai mais fundo, você vai mais fundo. Ele não perde tempo, viu? Ele tem coisas para lhe contar. Meu Deus, hoje eu passei da hora, mas vou concluir aqui. E aí, versículos 43 a 46a diz assim, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Aí, o próprio Jesus, esse é o texto mesmo, viu? Tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, lá em cima, lembra, né? Os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, aquela história que a gente já viu antes aqui no João, né? Então, existe, eita, que é outra coisa importante, né? Uma falsa familiaridade com Jesus, minha gente. Um sentimento perigosíssimo, de que a gente sabe tudo sobre ele. Há o perigo de levar a uma falta de honra para com Jesus. Então, o que aconteceu? Jesus disse, o próprio Jesus, né? Ele tinha afirmado, nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Esse é aquele povo, né, que disse, o filho do carpinteiro, ele é um carpinteiro, mas ele é o irmão daquele povo ali, o Judas, o Tiago, ele fica, né, parece um moleque, né, parece, porque é um de nós. Jesus não tem honra no meio do seu próprio povo, e Jesus, ele fala isso, né? Ele declara isso. Mas ele recebeu louvores do povo, né? Ele recebeu as boas-vindas quando aqueles que vieram lá de Jerusalém, onde eles tinham ido passar a Páscoa, viram aqueles milagres de Jesus, né? E aí a pergunta fica para nós hoje. Será que nós celebramos Jesus somente por causa dos milagres? A gente quer um milagre, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me arruma emprego, Senhor acaba essa confusão na minha casa, esse relacionamento, essa dificuldade. Eu não estou falando com a minha prima, com a minha tia, com a minha mãe, com a minha filha. A gente tem esses problemas, né? Será que nós honramos a Jesus como ele merece ser honrado? Fica aqui para a nossa reflexão, né? Então, cuidado com os sinais. O texto diz assim, continuando, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Era um oficial do rei Herodes, o rei Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar João. Esse cara, né? Por causa do tempo, ele era um oficial do rei. Minha gente, esse homem era um homem poderoso, poderoso. Mas, o que é que ele fez?
ele se humilhou de novo, minha gente. Mais um ato de humildade de uma pessoa no poder. Lembra sobre Nicodemos, a autoridade religiosa, no capítulo 3, que foi que ele virou-se para Jesus, ele era uma autoridade religiosa, chamou Jesus de quê? De mestre. Mais uma vez, vem um homem poderoso, né? Esse poderoso no poder político, né? No poder militar, ele era um oficial do rei, mas ele, olha a palavra que o texto usa, procurou Jesus, porque ele veio lá de Cafarnaum, uma distância de 30 quilômetros até Caná, Jesus estava em Caná, e ele suplicou que ele fosse curar o seu filho, né? Será que a gente busca Jesus somente por causa dos milagres? Minha gente, eu queria ver um milagre, né? Ah, disse que naquele lugar ali tem um bocado de milagre acontecendo, eu vou lá, né? Mas, assim, o milagre está acontecendo. Minha gente, cuidado, a gente já falou aqui antes, mesmo em João, né? João cuida muito dessa coisa de sinais. Sinais, e eu escrevi aqui para a gente falar disso sem pular. Todas as letras, e você pode revisar isso aqui depois. Sinais e maravilhas podem, sim, levar uma pessoa a crer em Deus e podem validar um mensageiro do céu. Podem, sim, tá? Mas eles podem não ter efeito na transformação na vida da pessoa. Cuidado para não parar no milagre. Cuidado para não parar no milagre, né? E eu aqui coloquei entre parênteses, Satanás, ele também pode usar sinais e maravilhas mentirosos. A gente já colocou a referência numa aula anterior, você pode ir atrás lá. Então, cuidado com os sinais. Eles são bons, eles testificam, né, de Jesus, sim, mas você não pode parar nos sinais. Os sinais, lembra, a gente já falou uma vez, são o psiu de Jesus. Psiu. Aí você olha e você vê mesmo se é Jesus ou se não é. Se for Jesus, vá correndo e permaneça nele. Enfim, o último slide, prometo, antes da nossa revisão, né? João 49-54, é esse segundo sinal, né? Caná da Galileia. Então, esse oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Simples assim. Não impôs mãos, não orou em língua, não bateu, não pulou, não chorou, não gritou, não apontou, não fez nada. Ele disse, vá, que o seu filho continuará vivo. E o homem creu, o homem foi embora, partiu de volta. Ele veio correndo, foi embora, andando numa boa. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, à 13h. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa, as testemunhas, os que viram o milagre, né? Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Lembra que Jesus, lá na Judéia, Jesus fez vários milagres, né? Depois das bodas de Caná, Jesus foi para a Judéia e ele fez vários milagres lá. Mas agora ele está voltando para Caná, na Galileia, e está fazendo o segundo milagre ali naquele lugar. Aquele oficial do rei, né? Ele não ficou desencorajado quando Jesus disse, vocês só creem se verem sinais. Ele continuou perseverando na oração. Senhor, vem antes que meu filho morra. Ele perseverou em oração. Então, olha, Jesus não quer desencorajar você a estar pedindo. Peça. Ele diz, fazei conhecidas diante de mim as vossas petições. Agora, não pare na petição, né? Depois que Deus fizer atender você, ou não atender, agradeça, louve, continue na presença dele. A fé do oficial do rei o tranquilizou e ele voltou para casa, sem argumento. Ele não insistiu. Depois que Jesus disse, seu filho continuará vivo, ele foi embora. Ele parou, né, de atentar ali
Eita, Jesus, eu estou vendo você. Aí Jesus curou o filho do oficial a 30 quilômetros. Eu estou vendo o pastor aqui, ele não me faz isso, vou abrir aqui, pera, e vou mudar a cena para ele. Pronto, esse é meu último slide. Vamos embora. Você não está vendo, é a hora. Eu sei. Eu estou olhando aqui. Mas vamos nós. Alguém aí quer falar alguma coisa maravilhosa antes do nosso pastorzão? Essa tá incrível, gente. Fala sério. Eu não sei o que esse João tá fazendo comigo, não. Eu achava que eu estava apaixonada por Lucas, mas realmente. Eu tô achando que o apegando-se às escrituras, uma hora ainda é pouco. O pastor acha que a gente deve fazer curtinho, porque senão o povo fica entediado. Aí, pronto, mas esse foi horrível. Conclua. Vai, povo, vamos, povo. Quando concluiu, conclua aí. Não, só tinha um resumo lá. Vocês se lembram desse negócio todinho, sério mesmo. Aquele era o último slide de slide mesmo, viu? Vamos, povo, fala alguma coisa. Vou beber água no meu canequinho do Happening. Quero água viva, Catinha. Boa! Só que não é essa daqui, né? Essa caneca aqui só tem a água que você volta a ter sede. Mas tem aquele que traz, né, o rio de água viva de dentro de nós. Minha gente, eu podia falar tanto sobre isso, porque agora vê o rio de água viva, ele diz, não só mata a sua sede, mas ele jorra na vida dos outros, né? Pastor, a gente tem que fazer uma pregação sobre esse negócio, porque assim, a gente tem que jorrar na vida das pessoas, jorrar, a gente pode guardar essa água para nós, porque a gente fica sem sede, mas as outras pessoas estão com sede, e por que a gente não vai levar água para a vida das pessoas? Mas eu não quero mais falar nada, são vocês que vão falar agora. Isso aí, Kátia. Ontem eu estava no Happening orando, e a sede pela água viva do Senhor foi incrível. Orei por 5 jovens, 4 entregaram a vida a Jesus. Então, é uma coisa assim, demais, é muito lindo. É exatamente esse sentimento que você falou aí, dessa mulher, foi o que eu senti ontem. Os jovens estavam com sede de Jesus. Eu quero voltar para ele. Eu quero ele de volta. Assim, olha, eu nem sei. Tudo que você falou aí é confirmação de ontem que eu vi. Muito bom, sempre ótimo. Saudade, beijo. Saudade desse rap. Beijo. Kátia, assim, o versículo que chamou bastante a minha atenção, né? Que fala, levante os olhos, os campos estão maduros para a colheita, né? E através da samaritana e do homem que teve o seu filho curado, quantos não foram salvos, né? E outra coisa assim que eu achei muito interessante, que Jesus, ele usa as coisas do cotidiano, né? Do visível, no caso a água, né? E a comida, quando os discípulos estavam preocupados, Senhor, tu não estás com fome e tal. E aí ele usa o visível, né? As coisas do nosso dia a dia, para revelar o invisível, né? Eu achei bacana, assim, isso aí. E esse versículo, levante os olhos que os campos estão maduros para a colheita. Ele não estava preocupado com a comida, mas em fazer a vontade de Deus, né? Do Pai. Esse detalhe aí do evangelismo é impressionante. Eu tive um curso de evangelismo e, gente, é incrível como você, com esse dom, que a gente deve buscar mesmo, né? Porque nós somos testemunhas de Cristo, onde quer que a gente vá. A conversa flui, né? De tudo, assim, um carro quebrado, você vê tudo, assim, eu estou andando de bicicleta, o cara está fazendo não sei o quê, fazendo ginástica, qualquer coisa, né? Qualquer ambiente, você consegue fazer, entra na conversa que Jesus naturalmente conduz para aquilo que ele quer revelar e para aquela pessoa, e o papo realmente vira sobrenatural, naturalmente, é uma coisa encantadora. Eu nunca pensei, né, que a coisa pudesse ser tão natural e sobrenatural ao mesmo tempo. É uma parceria, né? É uma conversa a 3, quando você está usando mesmo, né, o Senhor para estar ali trabalhando, né, operando na vida de alguém.
E ninguém vai falar de testemunho aqui, testemunho. Pense num negócio que é importantésimo, né? A gente precisa testemunhar, minha gente. Sair contando para todo mundo. Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha vida. A gente tem que contar às pessoas, porque isso é poderoso, né? Não tem que se acanhar, né? Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, não tem que ter instrução, né? É sobre a sua vida. E Deus pode usar poderosamente. Eu acho que estou muito preocupado com a hora. Vamos embora. Vai, eu ia só dizer assim que a nossa vida já é um milagre, né? Nesse encontro com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, realmente assim, a nossa vida é transformada. Cada um aqui tem um testemunho, assim, cada um de nós pode ser aquela samaritana que um dia se encontrou, né? Não lá no poço em Samaria, mas em algum lugar da nossa história, e houve esse encontro com Jesus. O encontro com Ele muda a nossa vida, muda a nossa história, né? E foi assim na minha vida, né? E eu creio que é assim na vida daqueles que realmente têm esse prazer de se encontrar com o Mestre. E ele ainda continua caminhando, ele não parou de caminhar, né? De querer se encontrar com a gente. Sempre. É a respeito disso, né? Deus está tentando, desde o começo, né? Falar com o homem, e a gente que não dá muita trela para ele, a gente que não dá papo para ele, mas tudo que ele quer é estar conosco, né? Junto. Então, vamos se achegar a ele, né? Se achegar a ele. Gente, aquele trecho que diz... Você sabe que eu nunca prestei atenção nisso, que Jesus ficou mais 2 dias ali com aqueles samaritanos, e que depois eles tiveram uma revelação maior ainda, né? Porque eu sabia aquele negócio, antes a gente ouviu, né? De você, mas agora a gente ouviu ele falar, mas aí essa semana ficou essa coisa, né? Não, eles permaneceram juntos mais 2 dias, e eles tiveram uma revelação muito maior, né? De que Jesus era o Salvador do mundo. Isso é uma coisa inédita para eles, porque Jesus, para eles, era o Salvador da descendência do povo de Israel, né? Do povo de Israel. E aí a gente vê a revelação de Jesus ali, né? Novo Testamento, minha gente, isso é Novo Testamento, naquela ocasião, revelado para aqueles samaritanos ali, né? O povo rejeitado e a mulher rejeitada pelo povo rejeitado. Pense numa situação, né? De quem Jesus escolhe para separar. Enfim, vamos lá, pastorzão, vamos embora, que deu a hora. Jesus, me acuda com esse relógio. É você, tá? Faz que é tua, Tafarel. Oh, maravilha, mas é isso mesmo. Entrar no Evangelho de João tem que ser sem pressa, né? Então, o Evangelho de João, você chamou muito bem a atenção aí essa questão do testemunho. O Evangelho de João, como um todo, a gente vai ver ainda nos outros capítulos, ele tem um apelo muito grande para todos, né? Sair para todos, ou seja, a noção de corpo, a noção de que quando faz as multiplicações, a multiplicação é para que todos creiam. Então, a mulher samaritana saiu para contar para todos. Então, tudo essa noção de que é urgente e que o evangelho é para todos, né? João trabalha isso de uma maneira fantástica, né? Nessa perspectiva. Então, isso é muito bom. Então, a gente aqui, eu acho que o Evangelho de João, a gente não pode querer se precipitar em falar um dia que é pegar a Escritura, querer falar um capítulo todo, não. É um trechozinho assim só. Pega só um trechozinho, uma perícopezinha, assim, né? Um fato, uma história, tem muita coisa para a gente extrair. É muito bom isso, mas é isso. Mas esse é o nosso grande objetivo, é pegar o Evangelho aqui aplicado, né? Não é só a gente ler, né? Não é simplesmente... Às vezes a gente tem a sensação de eu já li hoje o meu texto bíblico, eu já li essa semana a minha meta, seja lá o que for que você tenha estabelecido de leitura. Mas não é só ler, é você ler e pegar aquilo que ou seja, aplicar. Isso aqui eu preciso aplicar. Jesus tem uma expectativa disso comigo. Então, que a gente possa apegar-se às Escrituras nessa perspectiva, né? Na perspectiva de aplicar. Muito bom.
Foi excelente hoje. A despeito do... não, passou do horário, não, foi o horário necessário para hoje. Então, foi muito bom. Né? Então, quero estimular todos hoje. Hoje nós temos nos nossos cultos, né? Hoje, primeiro domingo do mês, hoje temos ceia no culto. E, assim, especialmente hoje só vamos ter ceia no culto da manhã, né? Porque no culto da tarde a gente vai ter recepção da turma do rap, então vai ser aquela... toda... Então, muito provavelmente, a gente não vai ter condições de celebrar a ceia, não, mas vai ser um grande momento de acolhimento dessa garotada, 30 jovens chegando aqui na ZN, ou seja, vai ser uma festa hoje. A gente, com certeza, vamos celebrar juntos esse momento. Eu convido todos vocês para estarem presentes conosco. Muito bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu nome seja bendito, Pai, em nosso meio. Nós te agradecemos porque tu nos chamaste para tudo isso. Tu nos fizeste, Senhor Deus, testemunha para tudo isso. Tu, Pai, nós não queremos negligenciar esse chamado que tu deste a cada um de nós e nos apropriarmos dessa palavra e levarmos essa palavra através da nossa vida, através da nossa aplicação, através de nós contarmos tudo que tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o dia de hoje seja um dia para isso, um dia para nós demonstrarmos toda a nossa gratidão falando do teu amor. Aproxima-se, Deus, o momento de celebração da Semana Santa. E quantas pessoas têm sede de tudo isso, têm necessidade de tudo isso, dai-nos intrepidez para levar tudo isso ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção. Amém. Ótimo domingo a todos, todas. Um abraço a todos. Abraço. Abraço.